Olá, pessoal, eu vou apresentar hoje um livro para vocês, que é um livro que é um dos maiores clássicos da literatura mundial, que eu tenho certeza absoluta que 100% das pessoas que estão vendo esse vídeo já ouviram falar desse livro, conhecem a história desse livro, mas muito provavelmente nunca leram esse livro de capa a capa, né? Eu lembrei muito desse livro hoje, eu já li algumas vezes esse livro, como eu disse, ele é um clássico, por ocasião de uma coisa que aconteceu hoje de manhã na minha vida, né? O livro é O Médico e o Monstro. O nome original é The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Então, o estranho caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Esse livro ele foi escrito por Robert Stevenson em 1886. Lembrem-se que nós estamos falando então de uma época, né, de uma época na Inglaterra, em Londres, de uma época vitoriana, em que existiam grandes autores naquele momento. E mesmo assim, Robert Stevenson ele foi muito destacado, né? Então nós estamos falando de uma época em que estava escrevendo Sir Conan Doyle, ele escrevia Sherlock Holmes. A gente está falando de uma época em que Lewis Carroll escreveu Alice no País das Maravilhas. A gente está falando de uma época em que estava escrevendo Mary Shelley, Thomas Hardy, o poeta William Blake, Charles Dickens. Então, o século XIX, sobretudo a segunda metade do século XIX, foi uma época extremamente poderosa para a literatura. Lembrem-se também, pessoal, que como eu falei para vocês, O Médico e o Monstro todo mundo aqui conhece, mas quando Robert Stevenson ele escreve em 1986 O Médico e o Monstro, ele já vinha de um grande sucesso anterior, que eu tenho certeza também que todo mundo aqui conhece, que é A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro, que é talvez um dos livros infantis mais lidos do mundo inteiro, ele foi publicado em 1883. Ambos, A Ilha do Tesouro e O Médico e o Monstro, foram, naquela época, grandes best-sellers, né? Ele é um livro curto, ele tem menos de 300 páginas, tem 280, 290 páginas, ele custa entre 70 e 80 reais. É um livro para você sentar e ler num final de semana. Muito bem. Esse livro, ele começa contando... tem uma coisa muito interessante, antes ainda de falar um pouco da história do livro, que diz a lenda, não se sabe se isso é verdade exatamente ou não, mas que o autor, Robert Stevenson, ele estava um dia dormindo, ele teve um pesadelo, e aí ele muito agitado na cama, é acordado pela esposa dele, que pergunta o que aconteceu, e ele diz assim, eu tive um pesadelo terrível, eu tive um pesadelo que eu estava me transformando numa outra pessoa. E logo na manhã seguinte ele começa a escrever O Médico e o Monstro. Ele demorou alguns meses para escrever essa primeira versão. Quando a esposa dele leu, achou que tinha ficado muito ruim e ele, num acesso de raiva, jogou fora, queimou aquela primeira versão. Logo em seguida ele se arrepende e ele começa a escrever novamente. Então a segunda versão de O Médico e o Monstro é a versão definitiva, né? Muito bem, então essa história ela é narrada, na verdade, por um advogado chamado Gabriel John Utterson, e esse Gabriel John Utterson, ele é amigo e ele é advogado, no livro, claro, né, do Dr. Jekyll. E aí, em determinado momento, esse advogado, Utterson, ele começa a achar algumas coisas muito estranhas, principalmente a relação que esse amigo dele, o Dr. Jekyll, mantinha com uma outra pessoa que era o Mr. Hyde, né? E aí, então, ele percebe também que no testamento do Dr. Jekyll, que era um médico muito famoso na época, um sujeito muito erudito, na verdade, que no testamento do Dr. Jekyll, toda a fortuna dele estava sendo destinada para esse Mr. Hyde. E aí, então, esse advogado, o Gabriel John Utterson, começa a investigar essa relação, porque ele começa a achar isso tudo muito curioso, né? Esse livro tem uma questão muito interessante, pessoal, porque evidentemente, aqui todo mundo sabe, né, não é spoiler para ninguém, que o Dr. Jekyll e o Mr. Hyde são a mesma pessoa, né, o médico e o monstro. Mas o autor ele faz uma coisa muito interessante, muito bonita, na verdade, que você só consegue perceber isso quando você lê mesmo o livro, que quando ele opõe o médico ao monstro, quando ele opõe o bem ao mal, ele faz isso através de descrições dos personagens. Então, o Mr. Hyde,
que seria o monstro, ele é descrito como um sujeito extremamente agressivo, como um sujeito violento, sujeito atarracado, e ele descreve também o rosto, né? Ele diz assim, olha, o Mr. Hyde tem um rosto abominável, ele tem um rosto grotesco, e inclusive nas ações do Mr. Hyde, você vai percebendo que ele é uma pessoa muito, muito ignorante, muito bruta. Tem uma passagem que conta ali que ele está correndo pela rua, porque ele era também um sujeito muito atabalhoado, assim, e ele machuca, ele bate, ele derruba uma criança e não se importa com o bem-estar daquela criança, né? Então, o autor vai através não só das questões do comportamento do Mr. Hyde, mas também através das questões físicas dele, tentando nos mostrar que ele era uma pessoa que encarnava todo o mal. Por outro lado, o Dr. Jekyll, ele é descrito como um clássico lord, né? Então, um sujeito extremamente culto, um sujeito educado, que tinha lá suas particularidades também, mas ele é descrito dessa forma. Então, o que é o grosso da história? O Dr. Jekyll, que é também descrito como um cientista na época, né? Ele pensa o seguinte: eu seria capaz, através de uma poção, de separar o bem e o mal das pessoas? Eu seria capaz de, através de alguma poção, fazer com que o mal não se manifestasse, através de um soro, eu poderia fazer com que o mal não se manifestasse nas pessoas? Então, a partir daí, o autor, o Robert Louis Stevenson, ele começa a fazer esse antagonismo entre o bem e o mal. Esse livro, pessoal, ele é classificado como um thriller de terror, na verdade, mas de terror ele não tem nada, ele é um livro totalmente psicológico, né? Ele é um livro que a todo momento ele remete à oposição do bem e do mal. Em alguns momentos ele permite uma interpretação ética, em outros momentos uma interpretação religiosa, em outros momentos uma interpretação cultural, mas sempre nos falando sobre essa oposição entre o bem e o mal. Então, esse livro é um livro que eu indico para quem gosta de ler. Eu diria que esse é um livro totalmente obrigatório. E ele é um livro que você, com certeza, depois que você lê a primeira vez, você vai voltar a lê-lo durante a sua vida várias outras vezes, porque também você vai perceber que, dependendo da sua própria maturidade, você vai compreender o texto de formas diferentes. Então, de novo, O Médico e o Monstro é a primeira edição de 1886, existem inúmeras edições, agora há poucos anos atrás foi lançada mais uma edição aqui no Brasil também, traduzida, claro que é uma edição belíssima, porque era uma edição ilustrada, essa é a que eu acho, na verdade, a melhor edição para leitura, né? Essa que eu estou mostrando aqui no vídeo para vocês. Espero que vocês leiam, espero que vocês aproveitem essa obra. Um abraço.